Olá, este é um podcast sobre o filme Encontro de Amor, filme norte-americano do ano de 2002, dirigido por Wayne Wang. O filme teve produção de Elaine Goldsmith Thomas, Paul Schrift e Deborah Schindler. O roteiro foi escrito por John Hughes, conhecido por ter dirigido os filmes Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões, e também o roteiro foi escrito por Kevin Wade, além de John Hughes. O filme teve distribuição da Columbia Pictures e teve o seu lançamento no dia 13 de dezembro de 2002 nos cinemas norte-americanos e chegou aos cinemas brasileiros no dia 18 de abril de 2003. O seu orçamento foi de 55 milhões de dólares, com uma bilheteria de 154 milhões de dólares, ou seja, quase 100 milhões a mais em bilheteria, ou seja, o filme foi um sucesso de bilheteria, né? Pro gênero, né, comédia romântica, aquela história, né, da moça pobre e o cara rico, que se apaixonam e que as diferenças sociais, assim, aparentemente é o empecilho para a relação se concretizar, né? Assim, é muito clássico, né? É o tipo de filme que passa muito na sessão da tarde, né? O filme bem sessão da tarde, que nem o povo gosta de chamar. Mas é um filme, assim, muito bom, apesar desses clichês, né? É um filme muito bom, muito bem construído, né? Não apela para a linguagem vulgar, não apela para cenas de sexo explícito, assim, é um filme bem leve, super gostosinho, você pode assistir com sua família, assim, tranquilo, né, e ainda mais com Jennifer Lopez no elenco, né, assim, sensacional, sou super fã dela, né, gosto das músicas dela, gosto dela como cantora, como atriz, né, ela é sensacional nos dois âmbitos, tanto o de cantora como o de atriz, né. E assim, é um filme que eu gosto muito, não me canso de ver. E assim, eu comparo muito a história de Encontro de Amor com com a história do filme Cinderela, né? Que é a jovem, pobre, o rapaz, né? No caso, o príncipe. Na história aqui é o político, interpretado pelo Ralph Fiennes. Quando conhece ela, vê ela toda bem arrumada. Depois ele acaba descobrindo que a verdadeira identidade dela é de uma pessoa humilde, né? Mas que ainda assim termina com ela. E ela tem uma noite de dança, assim, uma noite numa festa, né? Assim, muito bem elegante, né? Tanto na Cinderela quanto neste filme. Então, eu considero esse filme como uma versão modernizada de Cinderela. Só que tirando aquela história de sapato que cai da escada, aquela coisa toda, né? No caso, o ponto de referência dele para achar ela é o menino, né? O filho dela. E assim, eu achei essa sacada sensacional. Uma das melhores comédias românticas dos anos 2000. Eu assisti esse filme há pouco tempo, né? Ontem. Eu pretendo rever de novo, assim, são poucos os filmes que me fazem ter vontade de ver e rever e rever. Geralmente eu tenho essa vontade com filmes, assim, mais conceituais. Os famosos filmes sérios. Como, por exemplo, O Poderoso Chefão, A Origem, Titanic. Assim, filmes mais conceituais, sabe? Filmes aclamados pela crítica. Né? Porque é um filme aclamado pela crítica, que significa que ele é bom, né? A gente já tem vários casos de filmes, como, por exemplo, Clube da Luta, que a crítica, na época do seu lançamento, ficou meio mista, mas que tempos depois, hoje em dia, virou um clássico cult, todo mundo aclama, Clube da Luta. Eu ainda pretendo falar sobre esse filme. E assim, né, o que eu tô querendo dizer, resumindo, antes de continuar falando do filme Encontro de Amor, é que, em geral, críticos de cinema não querem dizer muito com relação à qualidade de um filme. Acho que isso vai mais de acordo com o seu gosto pessoal em relação a filmes, ao seu gosto cinematográfico. E esse filme Encontro de Amor, ele também não é muito longe disso, porque apesar de uma boa bilheteria, como já falei, o filme teve críticas mistas, alguns elogiando, outros criticando, mas é um filme que, pelo grande público, é um filme muito bom. Você vê, assim, quando vai em comentários na internet, é só elogios, tem lá uma ou outra pessoa, porque sempre tem, né, que mete o pau, fala, história besta, não sei o quê, mas é porque sempre tem que ter o hater, né, não tem jeito. A gente não tem como se livrar dessas pragas, sempre vão estar aí. Mas, assim,
Em geral, é um filme que, pelo grande público, o público adorou, abraçou, né? É um filme muito bom. Assim como As Branquelas também aconteceu muito. A crítica caiu matando, mas o público amou de paixão. Eu ainda pretendo falar sobre esse filme em breve. Agora aqui voltando para Encontro de Amor, enfim. É um filme assim que eu só tenho coisas boas, né, pra falar. É um filme muito bom, é um filme assim, nossa, você pode achar com a sua família tranquila, assim. É o tipo de entretenimento que eu busco quando eu assisto filme, geralmente eu procuro dois tipos de entretenimento. Aquele entretenimento para passar o tempo, para ficar mais leve, mais relaxado, assim, para distrair a mente, assim, com uma coisa assim mais leve, entendeu? Aí é esse tipo de filme. Encontro de Amor. Quando eu tô procurando uma coisa assim mais conceitual, que um tipo de filme que retrata uma história, que mostra uma realidade, assim, que tem todo um contexto narrativo, aí eu já procuro filmes como O Poderoso Chefão, Cidade de Deus, A Lista de Schindler, esse tipo de filmes, entendeu? É dois tipos de entretenimento. Eu sei que vocês têm reparado, não sei se vocês repararam, até agora eu ainda não falei nenhum filme de terror aqui no canal. Em breve eu começarei com alguns grandes clássicos, não todos, só os que eu considero assim, que tem uma boa proposta dentro do gênero, como Psicose, Tubarão, do grande Steven Spielberg, Iluminado, de Stanley Kubrick, para mim uma grande obra-prima dele, eu acho que o filme mais assim, eu não vou dizer mais aclamado, porque ele também fez outros muito bons, mas assim, o mais famoso do grande público, né? Enfim, O Silêncio dos Inocentes, que é mais suspense do que terror, mas enfim, é um filme sensacional, né? Com o grande Anthony Hopkins, com a Judy Foster. Enfim, eu ainda pretendo falar desses filmes mais voltados para terror barra suspense, assim, uma coisa bem leve. Eu não gosto daquela coisa assim muito pesada, aqueles filmes assim muito macabros, porque não é o tipo de entretenimento que eu aprecio. Eu aprecio o tipo de entretenimento para distrair ou para algum contexto narrativo a mais. Esse tipo assim mais suspense, com um barra terror, ele sempre tem alguma coisinha para contar de interessante. Eu ainda pretendo falar, mas vamos voltar para Encontro de Amor, que é o filme deste podcast. A história do filme é sobre Marisa Ventura, interpretada pela Jennifer Lopez. Ela é uma camareira de um hotel chiquérrimo em Manhattan, né? Nova York, Estados Unidos, ali naquela área que tinha as Torres Gêmeas. Então, é naquela área que se passa a história do filme. Eu não sei se você para logo na abertura do filme, já não tem as Torres Gêmeas, ou seja, né? Infelizmente, né? Por conta do atentado terrorista, né? Começaram a filmar o filme um tempinho depois, aí já não tinha mais as torres lá, né? Infelizmente, né? Enfim. Voltando. A Marisa Ventura, né, que é a Jennifer Lopez, ela é uma camareira de um hotel em Manhattan, né? A área super sofisticada de Nova York. Ela é mãe solteira, né? Ela é mãe do pai Ventura, interpretado pelo ator mirim Charlie Posse, que hoje já é adulto, né? E ela e o filho se dão muito bem, eles têm uma relação materna, mãe e filho muito boa, né? Ele, como a grande maioria dos filmes de comédia romântica, assim, ou do gênero drama, tem o pai ausente, aquela clássica relação à mãe, aquela clássica relação de filme, né? A mãe solteira cuida do filho, tem uma boa relação com o filho, mas o pai do menino é ausente total da vida dele. A gente vai lá tendo umas 2 ou 3 discussões no celular com o pai, porque o pai não... Ou porque o pai não vai passar o fim de semana com ele, ou porque o pai não vai na peça da escola para ver o discurso dele, o discurso que ele vai fazer, eu já vou falar sobre essa cena. Enfim, a gente vai lá discutindo com ele várias vezes e não dá em nada, no fim das contas, e ela sempre tem que se desculpar com o menino em nome do pai. E o menino fala, eu sei que não é sua culpa, tipo, deixando claro que ele sabe que a culpa é totalmente do pai, né? E é um menino, assim, até que bem maduro para a idade dele. É um menino, assim, ele estuda sobre Richard Nixon, né? Que foi um político da década de 70 nos Estados Unidos. Ele é viciado em tudo da década de 70, porque, segundo a mãe dele, fala pro Christopher Marshall, que é interpretado pelo Ralph Fiennes, que é o político, que é o par romântico da Jennifer Lopez no filme. Ela fala para ele que o menino começou a estudar a década de 70 na escola, aí ele se viciou e ela vai aprendendo junto com ele, ou seja, é uma relação muito boa. E o menino é muito carismático, o ator é muito bom aqui, né? A Jennifer Lopez também, como sempre, né? E no filme, né? Também temos o Ralph Fiennes, como eu já falei, como Christopher Marshall, que é um político, né? Candidato a deputado. E ele
vai passar alguns dias no hotel em que a personagem da Jennifer Lopez trabalha, né? Ele vai ficar alguns dias nesse hotel como hóspede, né? E no filme nós também temos Natasha Richardson como Caroline Lane, que também é outra hóspede que chega para ficar nesse hotel por alguns dias, né? E ela, por algum acaso do destino, a gente não entende direito bem, porque ela se simpatiza com a personagem da Jennifer Lopez, né, a Marisa. A Caroline se simpatiza pela Marisa logo de cara. A Caroline, que é uma personagem, que ela é a típica loira, socialite e burra. Loira, socialite, burra. Classe é a típica loura burra, né? Tipo, tem dinheiro, tem beleza, é loura, mas não tem o mais importante, que é inteligência. Clássico. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que ela também é meio chatinha, vamos combinar? Pra quem assistiu o filme sabe que, assim, como comentário pessoal, é uma personagem chata. É aquele clássico estereótipo da socialite chata, que acha que tá acima de tudo e de todos, que acha que todos devem ceder os seus caprichos. Tem uma cena do filme em que ela vai falar lá com o cara lá que tá organizando o jantar beneficente. Aí o cara fala que ela vai ter que pagar mais porque ela não é acompanhante do personagem do Ralph Fiennes, o Christopher Marshall. Chris. E ela, mas tá na minha cara que a gente tá junto, que não sei o que. Aí ela dá o maior piti, aí depois ela se recompõe e aceita pagar o dinheiro a mais lá que o cara disse que ela ia ter que pagar. Ou seja, é totalmente sem noção. E a Marisa, né, uma mulher humilde, simples e ainda assim tem mais inteligência que ela, que teve todas as oportunidades do mundo de ter os melhores estudos e tudo e saiu essa bullying empacada. Mas é sempre assim, né, gente? A pessoa pobre, humilde, que sofre, ela entende mais da vida do que a pessoa que já nasceu com tudo na mão, né? Não teve que batalhar por nada, né? No filme nós também temos Stanley Tucci como Jerry Siegel, assessor pessoal e profissional de Christopher, né? Chris Marshall. Esse ator, para quem não se lembra, ele tá nos filmes Dança Comigo de 2004, que tem a Jennifer Lopez também no elenco, né? Ele é um cara lá que, junto com o personagem do Richard Gere, estuda dança, né? À noite, ninguém sabe. E ele também é o assessor da Miranda do filme O Diabo Veste Prada, que é com a Meryl Streep e a Anne Hathaway. Ele é o cara lá que espera ganhar o reconhecimento por seu trabalho, que a Miranda, né, a personagem da Meryl Streep, reconheça o seu trabalho, seu esforço. E no final das contas do filme, eu ainda vou falar desse filme alguma hora, enfim, eu não vou dar esse spoiler, não dou spoiler de outros filmes no podcast, que é um filme que não tem nada a ver, que aí também já é demais. Tudo bem, o filme é antigo? É, mas assim, aí também já é demais. O spoiler de cada filme é pro seu devido podcast. Enfim, ele também tá muito bom lá, assim, um ator que faz vários filmes, você percebe que ele trabalha muito desse gênero, de comédia romântica, comédia, enfim. Mas aqui ele tá muito bem, ele é bem engraçado, ele é tipo o Lombe na Hora da Venenosa, um cara bem sério, assim, que não tá pra piada, não tá pra brincadeira, que mesmo com aquela carranca, assim, de homem sério, ele consegue ser engraçado, né? Assim, é muito... E a hora que ele tá lá com o cachorro do Chris, aí aparece dois caras lá, né? Assessor que ele quer impressionar. Aí, dois políticos, assessor, enfim, não sei direito o que é. Aí aparece lá e depois ele fala pro Chris, eu tava lá com o seu cachorro e eles dois apareceram e me viram com o seu cachorro e ele ainda fica tirando saco da cara dele. Tem que sair mais com o cachorro, eu acho que é Rufus o nome do cachorro, uma coisa assim. Aí eu só sei que, enfim, ele também aqui tá sensacional. Todo mundo nesse filme aqui tá sensacional. E no elenco nós também temos o Bob Hoskins como Lionel Block, que é o mordomo do hotel lá, né? O mordomo, né? E ele ajuda a Marisa a poder se aprontar para poder ir se encontrar com o Chris, para poder terminar a relação deles, né? Ela ajuda ele quando ele quebra alguma coisa com a mão e a mão sangra, a Marisa ajuda ele. Ele tem uma parte do filme, assim, mais perto, no terceiro ato do filme, perto do final já,
que eu achei essa cena muito bonita, que depois que descobre lá todo o negócio lá da Marisa e ela é demitida, eu já vou falar sobre essa cena, enfim, quando a Marisa é demitida, ele pede demissão em apoio a ela e diz pra ela que ele se demitiu porque ele faz um discurso muito bonito pra ela, ele fala assim, olha, a gente trabalha pro povo, pro público, assim, é um trabalho que a gente tem que fazer com muita honra, de cabeça erguida, mas que os nossos superiores têm que entender que nós não somos escravos deles, que nós temos o nosso valor e a gente tem que mostrar o nosso valor de cabeça erguida. Não somos escravos de ninguém. Assim, é um discurso lindo, sensacional. Eu adorei mesmo. Assim, ele deu uma lição de moral para ela. Não uma lição tipo, você fez errado, então não sei o que. Não. Ele deu uma lição tipo, para ela não sair, tipo, ela tá sendo demitida, mas para ela não sair por baixo, ela sair com a cabeça erguida, né? Tipo, vá, siga o seu caminho, você vai conseguir novas oportunidades e lembre-se do seu valor, não deixe ninguém te botar para baixo. É basicamente isso que ele tá querendo dizer para ela. Eu achei sensacional, uma das melhores cenas do filme, por sinal. Eu já vou falar sobre isso, assim. E a química entre a Jennifer Lopez e o Ralph Fiennes aqui tá muito boa. Eu acho incrível como a Jennifer Lopez consegue ter química com quase todo mundo que ela trabalha. Ela fez um filme, Casamento dos Meus Sonhos, com o Matthew McConaughey, e ela teve uma boa química com ele, ao contrário do que muitos dizem por aí. Eu achei que os dois tiveram uma boa química. Até ela com o Richard Gere, sem ser par romântico do Richard Gere, ela conseguiu ter uma química boa, assim, de entrosamento com ele. Isso sem ser par romântico dele. Teve aquele filme A Sogra, né? Tudo bem, ela não passa muito tempo com um cara que é o par romântico dela, que eu esqueci o nome agora. Mas, assim, ela tem uma química boa com ele. Tem um outro filme, Plano B, que eu também esqueci o nome do ator, né? A memória tá muito boa. E ela também tem uma boa química com ele, ou seja, essa mulher, ela tem química boa com todo mundo que ela atua. É sensacional, né? Ela atua muito bem. E o Ralph Fiennes, assim, pra quem não conhece, ele ficou muito famoso por filmes da década de 90, como A Lista de Schindler, de 93, e O Paciente Inglês, de 1996. E ele também interpreta o vilão da saga Harry Potter, que é o Voldemort. Se eu não me engano, eu não assisti a saga Harry Potter, ainda pretendo assistir algum dia, e quando eu for assistir a saga toda, eu faço podcast de todos os filmes, né? Tem livro também, tudo, enfim. Ele é o vilão de A Lista de Schindler, ele é o protagonista de O Paciente Inglês, e para essa geração Nutella mais nova, é o Voldemort do Harry Potter, é aquele careca, todo carecudo com um narigudo e uma cara toda branca. É ele. Assim, a transformação física, a maquiagem ali sensacional, super impressionante, né? E assim, o elenco aqui tá muito bom, assim, tá tudo muito bem, assim, é impressionante esse filme. Mas enfim, para não estender ainda mais este podcast, agora eu vou pro meu top 15 de melhores cenas do filme Encontro de Amor do ano de 2002. Vamos lá, nosso top 15. Em 15º lugar, eu fico com a cena em que a Caroline reconhece Marisa no corredor do hotel usando um colar caro. E depois disso, porque ela vê a Marisa, porque a Marisa passou uma noite de amor com o Chris, e aí no dia seguinte ela acorda, enfia o vestido chiquérrimo que ela usou ela guarda, esconde, e pega um macacão dele, um blusão e uma calça dele, escreve um bilhete dizendo que depois vai devolver. Aí ela sai, né? Só que ela não fechou a blusa total, assim, ela não procurou não esconder o colar. O colar ficou assim à mostra no pescoço dela, porque ela não poderia retirar o colar de jeito nenhum. Do que ela botasse o colar, só ia poder retirar quando fosse devolver lá pra loja que emprestou pra ela poder ir nesse jantar. E aí, só que aí a Caroline, junto com a amiga dela, viram ela. A Caroline ficou espantada olhando o colar, porque é um colar super raro. Ela reconheceu lá no jantar beneficente. Ela até conversou com a Marisa, mas não conseguiu reconhecer ela direito, porque ela estava muito bem arrumada, bem maquiada, enfim. E aí a outra amiga ainda fala assim, não é a sua camareira? Aí ela reconhece. E aí ela fica meio confusa. E aí ela vai até a direção do hotel e pede para ver umas imagens, né, por conta do colar, né, acreditando que ela tenha roubado o colar, né, que ela roubou o colar da mulher que ela viu, só que na verdade a mulher e a Marisa eram a mesma pessoa. E aí no fim das contas, ela
ela acaba descobrindo que a Marisa usou muito suas roupas. Enquanto tá conferindo essas filmagens do corredor do hotel, ela acaba reconhecendo a Marisa usando uma roupa toda branca dela, né? E a Marisa só vestiu essa blusa porque uma amiga dela de trabalho, né? Amiga da onça, né? Amiga entre aspas, praticamente obrigou ela a usar aquela roupa. Aí, né? Ela acabou usando meio que por obrigação, porque a amiga ficou pressionando ela. E aí, do que ela vestiu a roupa, o filho dela, o Ty, foi até o quarto lá, que era o quarto da Caroline, só que a Caroline não estava dentro do quarto nesse meio tempo. Ele apareceu lá dentro com o Chris, pedindo para passear com o Chris e a Marisa, e o Chris se encontraram nessa mesma hora, e o Chris viu ela vestida com aquela roupa toda branca, né? Aí automaticamente pensou que ela era uma hóspede do hotel, né? Foi a partir daí que começou toda, esse é o ponto de partida para todas as confusões que vão rolando ao longo do filme. Mas enfim. Aí, essa é a minha 15ª melhor cena, quando a Caroline reconhece a Marisa com o colar e acaba descobrindo que foi ela que ela usou suas roupas e tudo mais, né? Enfim. Agora, em 14º lugar, eu fico com a cena em que a Caroline aparece no apartamento do Chris e ele fica confuso. Lembra que eu acabei de falar que o Chris entrou no quarto da Caroline junto com o filho da Marisa, encontrou a Marisa bem vestida e achou que ela era hóspede? Então, aí ele achou que o nome dela era Caroline. Aí ele convidou o Ty e a Marisa para passear. Eles foram passear, uma sequência muito bonita, muito boa do filme. Ali meio que os dois se apaixonam à primeira vista, logo do que se vê ali no quarto, né? E assim, e aí depois essa tarde assim bem legal, né? Bem bacana que eles passaram junto, ele ficou pensando nela, tudo, né? Estava apaixonado. E aí ele decide mandar um convite para ela almoçar com ele no apartamento dele, manda o convite pro quarto dela, Caroline, achando que é a personagem do Jennifer Lopez, só que na verdade é a Natasha Richardson. E aí a Caroline, ela fica, agora a Caroline verdadeira, quando ela recebe o convite, ela fica muito surpresa. Ela pede pra Marisa ajudar ela a escolher uma roupa. E a amiga da Caroline fala assim: ela é só uma camareira, ela nem sabe falar inglês, vai saber entender de roupa. Aí a Marisa diz que ela vai ser promovida. Ela dá uns conselhos assim, bem bacana mesmo pra Caroline, né? Uns discursos assim, tipo, usa essa roupa. Se você usar tal roupa, vai parecer um oferecido. Usa tal roupa porque você vai conquistar, prender a atenção dele e vai querer que ele vá atrás de você, não o oposto. Aí ela fica impressionada, né? Um discurso muito bem feito, muito bem elaborado. Para uma simples camareira, entre aspas, ela entende muito mais a questão de chamar a atenção de um homem sem parecer ser uma vadia, com perdão da palavra, do que a amiga da Caroline, que você supõe que tem dinheiro e é da alta sociedade. Eu tô falando, esse povo só tem dinheiro, dentro da cabeça não tem nada. E aí a Caroline, né, agora verdadeira, acaba indo pra esse almoço, né, do Chris, e ele fica todo confuso, tipo, não foi essa mulher que eu passei a tarde, né? E é uma sequência, assim, muito engraçada depois dessa cena, porque ele pede pro mordomo, que é o Lionel, encontrar a Marisa. E a Marisa, que é a personagem da Jennifer Lopez, ela tá ali, ela tá ali dentro, porque ele tá ali na cozinha arrumando uns negócios e fala assim: Marisa, você fez uma apresentação muito boa do almoço de hoje. Ela agradece, aí na hora que ele abre com tudo, eu não pude deixar de dizer essa cena. Quando eu me lembro, eu rio. Ele pedindo: por favor, me ajuda a encontrar a mulher que eu passei a tarde. Ela tem 1,68 m, morena, tem um menino chamado Tai. Essa mulher que tá aí na cozinha não é a mulher que eu tava esperando. Ele, por favor, encontre. E a mulher chamando ele, por favor, assim, desesperado. Você viu o desespero nos olhos dele? É simplesmente sensacional. A gente ria junto. E na sequência, nesse meio tempo, quando ela entrou no apartamento dele, ele assim, já perto da porta, e ela colocou o jarro de flor assim, bem na cara e saiu correndo, segurando. Ou toda vez que ela tinha que ir na cozinha arrumar alguma coisa antes dele e da Caroline voltar, ela arrumava meio às pressas, meio nervosa, olhando assim pelos cantos pra ver se ninguém via ela. Parecia bandido olhando pros lados, tentando fugir da polícia. Assim, era uma sequência sensacional mesmo. Olha... Nossa senhora, muito engraçado. Aí depois que o cara fala assim, é porque eu tô procurando essa mulher morena de 1,68 m, com um menino chamado Tai como filho. Aí o Lionel já sabe que ele tá se referindo a Marisa, né? Pelas descrições. E quem tem um filho chamado Tai, se não a Marisa? Aí depois, a Marisa vai lá colocar uma água, né? Só que ela tá meio de costas, o Chris não viu ela direito, né?
E aí, isso também me lembra muito uma coisa que falam assim, que as camareiras elas devem ser praticamente invisíveis, ou seja, enquanto ela tá de camareira, ele praticamente nem olha pra ela. Ele só olha mesmo pra ela como camareira no momento que ela é desmascarada, né? Eu já vou chegar nessa parte. Só que aí a Caroline vê a Marisa. E ela chama ela de Maria, porque não sabe o nome dela direito, né? Tá escrito, porque essas camarelas ela tem uma plaquinha, né? Com o nome escrito aqui colado perto do peito. E é Marisa. E ela leu Maria. Ou seja, além de burra, não basta ser uma loura burra, é analfabeta também, né? Enfim, né? Não tô dizendo que toda loura é burra. Eu tô falando que nesse filme, a personagem da Natasha Richardson, que é a Caroline, ela é o estereótipo completo da loira burra, né? Vamos combinar. Enfim, aí aqui não já bastasse usar o estereótipo da loira burra, tinha que ser analfabeta também. Mas é sensacional. E a mulher nem ou não quer perceber, ou é sonsa demais, ou é burra demais, né? Eu já falei que ela é burra mesmo, então deve ser isso mesmo. Que ela nem saca que o Chris tá cagando pra ela e não quer estar com ela. Enfim, que foi um grande engano. Mas enfim, mas ele, como um bom cavalheiro, não tem coragem de mandar ela embora, e eles acabam almoçando junto. E a Caroline vê a Marisa e fala, Maria, me dê um pouco de água. Aí ela, vixe, Maria, se eu me virar, ele vai me ver. Aí, dando tudo. Aí o Lionel, que é essa altura do campeonato, já sacou que o Chris tá interessado na Marisa, só que nem percebeu, nem olhou pra ela direito, né? Aí ele, deixa que eu sirva a água, Marisa, pode ir embora. Ela sai sem se virar e ele não vê ela. Né? Sequência totalmente sensacional. E em 12º lugar, eu fico com a cena em que o Ty fica nervoso durante o discurso na escola e acaba saindo do palco, né? Essa cena, ela é uma mistura de tristeza com vergonha alheia. É o famoso cringe, né? Que é um termo em inglês que usa quando você vai se referir a uma coisa que te dá aquela vergonhinha que tipo, mano, eu não queria estar vendo isso, eu não queria estar vendo isso. Essa cena é uma mistura de tristeza pelo menino, né? Por ele não ter conseguido alcançar seu objetivo, que era fazer um discurso sobre o Richard Nixon para a escola toda, para os pais e tudo. E além de não conseguir atingir seu objetivo, ficou muito nervoso, os coleguinhas dele começaram a rir dele. E aí aquele misto de vergonha ali com tristeza é uma cena assim triste, mas aí depois a Marisa conta, durante aquele passeio que ela faz com o Chris, sobre esse momento do Ty na escola, que ele ficou nervoso, enfim, tudo mais por conta da dificuldade dele de falar em público. E o Chris acaba dando umas dicas pro Ty para ele ficar menos nervoso. E isso acaba funcionando, porque lá perto do final do filme ele acaba aparecendo no meio de um discurso que o Chris está fazendo no novo hotel que a Marisa trabalha, porque ela é demitida do que ela tá trabalhando, né? Demitida, aí lá no final do filme ela vai trabalhar em outro hotel. Enfim, aí ele consegue fazer um discurso muito bonito, muito bem feito. Aí ele já perde a vergonha, mas eu já vou chegar lá. A dica que ele dá pro moleque não ficar nervoso é ele segurar uns clipe, né? Tipo clipe. Assim, sabe aqueles clipes de prender papel? Segurar alguns na mão assim e com força e passar todo o nervosismo para a mão onde está o clipe. Aí ele falou: se você passar todo o seu nervosismo para sua mão, para o clipe, o que vai sobrar para você dizer ele? O discurso. Aí isso funciona, assim, achei legal, bacana. Ele foi muito, assim, com poucas interações com o moleque, ele deu muito mais suporte para ele do que o pai que ele conhece há anos. Enfim, mas é assim mesmo, né? Boy lixo, quando eu falo boy lixo é o pai, né? Porque pai lixo, no caso, né? É assim mesmo, tá cagando. Agora, em 11º lugar, eu fico com a cena em que a Marisa discute com sua colega de trabalho após descobrir que ela inscreveu no programa de treinamento para o cargo de subgerente. Porque tem uma gerente lá do hotel que ela se demitiu ou foi transferida, eu não me lembro direito. É uma coisa assim, enfim, ela vai sair do cargo lá do hotel e aí o cargo ficou vago. E aí a mulher lá do hotel reuniu os funcionários para avisar, né, desse cargo. Aí essa amiga da Marisa, que eu esqueci o nome, a pessoa assiste o filme e esquece o nome, é porque assim, esses detalhes mínimos assim, é porque é o foco geral do podcast. Esses detalhes mínimos a gente acaba deixando um pouco para lá, enfim. Essa amiga da Marisa pergunta se uma camareira pode se inscrever nesse programa de treinamento. Ela falou, pode, desde que tenha 3 anos de casa. Não tem porquê. Aí, só que isso quem fala já é um outro cara lá, que tá um superior lá. E aí ela acaba escrevendo a Marisa.
Marisa acaba descobrindo que essa mulher que estava falando para os funcionários sobre esse cargo chama ela. Ela vai até a sala lá, a direção do hotel, e eles decidem que vão contratar a Marisa, porque ela é uma funcionária exemplar, direito, nunca teve problema até então. Sendo que essa cena deles chamando ela para avisar que ela vai ser contratada, é logo depois dela já tá se trocando por ter usado a roupa da outra. É irônico, né? Enfim, ela acaba discutindo com a amiga fala assim: Ah, eu fiz isso porque se você não fosse chamada, você não quer saber, mas já que chamaram é porque eles estão interessados em você. E você tem que. Você vivia dizendo que tinha que sair desse cargo, que a gente tem que. E nós temos que provar para nossas mães que elas estavam erradas. Que a gente pode ser muito mais do que o que elas acham que a gente é capaz de ir. Aí depois desse discurso todo que ela dá, que eu até achei bonito. Primeira vez que eu achei o filme, eu achei que ela até foi um pouco escrota com ela por ter feito uma coisa que ela não queria, que ela ficou com raiva, mas já tem muito tempo. Mas agora com a mente mais elucidada, mais madura, a gente percebe que a amiga dela se arriscou por ela. É uma coisa de amigo, sim, né? Ela tava dando suporte pra ela numa coisa boa. E aí eu achei que até que foi bacana o discurso dela, assim. Esse filme é cheio de discursos, assim, muito bem elaborados, né? E tem algumas tiradas sensacionais. Agora vamos ao nosso top 10. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que a Marisa discute com sua mãe após ser demitida. Porque a Marisa, né, a história lá que a Caroline viu ela com a roupa no vídeo lá, tudo vem à tona. E ela acaba sendo desmascarada. Ela vai até o quarto da Caroline, né? E o Chris aparece lá porque chamam ele, né? Explicam toda a situação, que a Marisa usou as roupas dele e ele achou que ela era uma hóspede, mas na verdade ela com a camareira. Que levaram meia hora para convencer a Caroline de não dar parte da Marisa para a polícia, porque se ela fizesse isso, o hotel ia ter o seu nome envolvido no escândalo, e é tudo que esses hotéis de alta categoria não querem ver, seus nomes envolvidos no escândalo, ainda mais um escândalo desse porte envolvendo um deputado, candidato a deputado estadual, ou seja, não vão querer isso, né? Manchar a reputação do hotel. Aí por isso que convenceram a mulher lá a não denunciar a camareira, no caso a Marisa. E aí ela acaba sendo demitida por conta disso. Aí ela chega em casa, depois de várias horas, né? A mãe começa a discutir com ela, dizendo: Ah, como é que você foi se envolver com um homem desse? Aí a mulher discute: Como assim um homem desse? Só porque ele é branco e rico, vocês endeusam ele, não sei o que, não sei o que. Ela: não sei o que, mas agora você vai ter que procurar um emprego. Vou falar com a senhora Fernandes ou Rodrigues, acho que é a senhora Rodrigues, para arrumar para ela um emprego de faxineira. Não vou arrumar emprego de faxineira, não. Você tem contas, querida, não sei o quê. Aí ela: Sim, eu sei das minhas responsabilidades, mas eu não vou trabalhar para a senhora Rodrigues. Eu vou arrumar emprego de camareira e quando tiver a oportunidade de concorrer a um cargo melhor, no caso de gerente, que ela vai fazer isso e dessa vez vai fazer do jeito certo, que não vai depender de ninguém, que ela mesma vai fazer suas próprias regras. Ou seja, seguindo adiante o conselho que o Lionel deu para ela quando ele se demitiu, quando ela estava indo embora, ele se demitiu e apareceu lá junto. E aí a mãe não tem mais nada o que dizer, aí ela fecha a porta na cara da mãe. É um turn off art muito bem feito. Enfim. Em nono lugar, eu fico com a cena em que a Marisa e o Chris discutem após ela ser demitida. Então, porque depois toda aquela conversa lá, que explicam toda a situação, tudo que aconteceu pro Chris e pra Caroline. Marisa é demitida, né? Aí o Lionel se despede dela, dá o discurso dele que foi muito bonito. E aí depois disso passa ela já fora do hotel indo embora e o Chris correndo atrás dela, querendo saber tudo o que aconteceu. Ela explica que foi tudo mal entendido, ele flagrou ela vestindo a roupa da outra. E aí ela não teve como se explicar, e aí depois ela nem sabia como se explicar, porque se viu tão envolvida romanticamente com ele. E aí ele pergunta pra ela se o que eles viveram era mentira, ela disse que não, né? Enfim, aí aparece um monte de repórter tirando foto, filmando, e ela sai correndo e o Chris vai atrás dela e o careca lá, o Jerry, ele meio que fecha lá a passagem dos repórteres, né? Porque ele é um deputado muito perseguido pela imprensa, né? Ainda mais por sua vida de playboy, de namoradeira, aquela coisa toda, né? E é filho de uma família muito rica, poderosa, enfim. Aí já viu, né? É um casamento perfeito. E aí eles têm eu falo discussão, leve discussão, né? Arranca rápido, tipo Jojo Todinho, a lata do Jojo Todinho. Não, é uma discussão, assim, né? Duas pessoas conversando sobre um fato que ocorreu e ele não tá entendendo nada. Aí ela explica toda a situação.
E aí ele ainda fala assim, você tentou fazer pra me impressionar ela? Não, claro que não, foi tudo mal entendido. Ela explica toda a situação, né? E aí ela vai cada um pro seu canto depois disso. Em oitavo lugar, eu fico com a cena em que o Chris e a Marisa se beijam e passam a noite juntos. E isso é logo depois dela, porque ela aparece lá no jantar beneficente, com um vestido, eu acho que é uma das melhores cenas do filme, né? Enfim, ela tá lá muito, a mais bonita da festa. Aí sim é que é a verdadeira referência ao conto Cinderela. Porque a Cinderela chega no baile, né? A mais bonita de todo mundo fica olhando. É o mesmo caso da Marisa. A Marisa chega lá, todo mundo fica olhando pra ela, né? E o Chris fica todo besta quando vê ela. Assim como todos os outros homens também, né? E a Caroline se morrendo de inveja porque o Chris só vê ela, só tem olhos pra ela, Marisa. E assim, é sensacional, né? A sequência, eles dançam, assim como na Cinderela. A Marisa foge do Chris durante a festa, assim como a Cinderela. Só que só não tem o sapato de vidro sendo largado na escada. Mas assim, é uma versão moderna do conto Cinderela, de uma forma um pouquinho mais realista. E sem a história do sapato, né? O sapato é o ponto de partida para o príncipe encontrar a princesa. No caso, o ponto de partida para ele encontrar ela é o menino, mas enfim. É, enfim, aí eu só sei que aí depois ele sai correndo atrás dela, diferente, só que aí diferente do príncipe da Cinderela, que não alcança a Cinderela, que ele consegue alcançar a Marisa, eles eles ainda têm uma leve discussão, ele acusando ela de fugir de seus sentimentos, não sei o que, aquela coisa toda que vocês já sabem. E aí no final, quando ela já decide tomar coragem para começar a contar o que realmente aconteceu, que viu ela lá com a roupa da outra, tudo, que ela é uma camareira, ele não deixa ela terminar o discurso dela e acaba beijando ela e os dois acabam passando a noite juntos. É basicamente isso. É uma cena muito boa. Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que a Marisa é desmascarada e perde o emprego de camareira. Eu já falei sobre esse momento também, né? Que junta o Chris e a Caroline lá no quarto de hotel da Caroline, né? Explica a situação pro Chris, né? A Caroline acusando ela de ser uma ladra de identidade, de não sei o que, assim, bem tipo rico que adora pisar no pobre com louvor. É basicamente isso. A mulher é ruim demais. Por isso, né? Por isso que ninguém quer ela. Porque lá no começo do filme, eu não sei se vocês pegam quando ela tá se hospedando no hotel, ela tá reclamando de um cara que ela gosta, mas que o cara meio que tá cagando pra ela. Enfim, e ela chorando e desesperada. E depois ela conversando com a amiga do cara, desse mesmo cara aí que não tá dando a menor bola pra ela. É por isso. E ela reclamando que tá sozinha, não sei o quê. Por isso que ninguém quer ela. Porque ela é uma pessoa fútil, vazia e ruim, né? É uma junção perfeita de sai, vai pra longe de mim. Enfim, essa cena dela sendo desmascarada e perdendo emprego é triste. E o pessoal do hotel também destratando ela, botando ela pra correr como se ela fosse um saco de bosta também, né? Mas a gente sabe que é assim na vida real, né? E o pior, porque a Caroline tratar, eu não tô defendendo maus tratos. Não, longe de mim. O que eu tô querendo dizer é porque a Caroline, ela tem dinheiro, ela tem o poder. Então, uma pessoa rica pisar num pobre, apesar de ser errado, você ainda entende pela questão dele ter sido criado num contexto para ser desprezar os pobres. É o famoso eu tenho horror a pobre do caco antigo? Não, basicamente isso. Ela já foi criada no meio para desprezar pobre. O pessoal do hotel não, eles só são funcionários do hotel, eles não são ricos. Se eles fossem ricos ao ponto de ter tanto dinheiro quanto a Caroline, eles não seriam funcionários, estariam vivendo bem bom, seriam um empresário muito importante, um mega magnata, um Christian Grey da vida, enfim. Enfim, eles só são funcionários, fora do hotel eles são pessoas comuns igual a Marisa, então por que tratá-la daquele jeito, né? Mas é que nem aquela história, né? Porque tem gente que é assim, você trabalha na, sei lá, Avenida Paulista, você trabalha em Moema, você trabalha numa área muito sofisticada, Manhattan, Nova York. Você só trabalha lá, fora do seu local de trabalho, você é uma pessoa assalariada com 13º igual milhões que tem por aí. Enfim, você trabalhando numa área, numa região de alto poder aquisitivo, você se sente como se fosse um. Tem muita gente que é assim, gente. Por favor, não sejam assim. Não se esqueçam de suas raízes, assim como Lionel disse para Marisa. O que nos dá o gancho da sexta melhor cena, que é a cena em que o Lionel se demite em apoio a Marisa e se despede dela e faz um discurso sensacional. Já falei sobre esse momento umas 2 ou 3 vezes aqui, eu não vou me repetir de novo. Agora o nosso top 5.
Em quinto lugar, eu fico com a cena em que a Marisa, o Chris e o Ty passeiam pelo parque. Eu também já falei sobre essa cena, né? O Ty passeia um pouco com o cachorro do Chris, a Marisa e o Chris têm uma conversa agradável, né? Eles falam sobre o menino, sobre a vida, o tempo. O Chris quer descobrir mais sobre ela, só que aí, pra sorte dela, você percebe que ela tá tentando dizer a verdade sem mentir, mas ao mesmo tempo mentir, acabando tendo que mentir, né? Enfim. E aí é assim, é sensacional. Daí é um desenrolar, né? Eles passeiam, eles vão ver lá um aquário, os golfinhos, eles passeiam, andam, vão para uma parte do parque isolado de paparazzi. É assim, e é quando ele fala pro Tai como ele pode fazer para ficar menos nervoso, né? Que é usando os clipes na mão, que eu já falei, enfim, é uma sequência sensacional. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que o Ty aparece no discurso político de Chris, né? É lá perto do fim do filme, quando a Marisa já foi demitida desse hotel aí, que deu todo esse rolê, depois ela procurou outro emprego, arrumou emprego de camareira em outro hotel. Aí nesse outro hotel, tempos depois de todo aquele rolê da Caroline, da sopa branca e tudo, ele volta para Nova York para fazer um discurso político no hall de um hotel, né? No hall, assim, numa área do hotel reservada só para ele fazer esse discurso para a imprensa. E aí o menino fica sabendo, acaba descobrindo que a mãe já sabia disso bem antes dele, só que a mãe diz que eles não têm nada a ver com Chris Marshall, mas que desejam o melhor para ele. Aí o menino, ele cabula a aula e volta pro hotel onde a mãe tá trabalhando, o hotel novo, né? Acaba aparecendo no meio do discurso do Chris, né? E aí o Chris reconhece o Ty, né? Aí ele faz um discurso sobre dar uma segunda chance para as pessoas, que todo mundo merece uma segunda chance, que muitas vezes a pessoa nem tem culpa e tudo mais. Aí o Chris entende tudo, né? E aí o Chris se aproxima do Ty, né? Aí o Ty mostra, você fez um belo discurso, Ty. Ele mostra os clipes e o Chris também mostra os clipes dele pro Ty. É bem legal esse momento. E aí, onde é que ela tá? E o menino sai correndo, e ele sai correndo atrás do menino. E toda a imprensa sai correndo atrás do Chris e do Ty. E o carequinha lá, o Jerry, sai correndo atrás de todo mundo e vê a carreira geral, né? Aí, no final das contas, né, já perto do fim do filme, eles acabam chegando na sala onde a Marisa tá sozinha tomando um lanche, né? E aí o Chris aparece lá e beija ela, assim. Eu já vou falar dessa cena. Mas enfim, essa sequência toda é sensacional. O discurso do Ty no meio do discurso político do Chris é sensacional. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que a Marisa e o Chris se conhecem. Isso é logo após a Marisa vestir as roupas da Caroline. Eu também já falei sobre essa cena. Não tem mais o que se discutir em relação a isso, né? A gente já falou dessa cena umas 2, 3 vezes. Que é a cena que dá gancho para todas as confusões que vão ocorrendo durante o filme, né? Essa cena é a nossa terceira melhor cena. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que a Marisa chega ao jantar beneficente com aquele colar bem caro, né? Com um vestido rosa chiquérrimo, maquiagem muito bem feita, de longe a mais bonita ali de todo mundo, né? Em relação a isso não tem o que se discutir, né? J-Lo é J-Lo, né? Impressionante que em 2021 ela ainda tá com a mesma cara que tinha lá em 2002, que é a época desse filme, né? E o Chris fica simplesmente assim, fascinado, ainda mais fascinado por ela, muito bonita, né? A química dos dois aqui chega a ser gritante, né? Enfim, e a sequência do baile é tudo sensacional. Eu já falei, uma óbvia referência, talvez não tenha sido a intenção do diretor e dos produtores, mas uma referência à Cinderela, né? A questão do baile, aquela coisa toda, né? A moça pobre que se arrumou para uma festa elegante, aquela coisa toda. E em primeiro lugar, na minha opinião, a melhor cena do filme. Foi um pouquinho difícil fazer esse top 15, porque pra mim todas as cenas estão muito boas. Mas em primeiro lugar, eu fico com a cena em que o Chris e a Marisa fazem as pazes, que é no fim do filme, logo após aquela carreira que eu falei, dele correndo atrás do menino pra encontrar a Marisa. Ela chega lá numa salinha onde ela tá tomando um lanche, né? E aí os dois se beijam, e aí o Chris pede pra Marisa pra eles recomeçarem a relação deles dois desde o começo, recomeçar de novo. Só vem ser mentiras, um se apresentando como o outro realmente é. E aí ela aceita e os dois se beijam de novo, se cumprimentam e ele fala, espero que você vote em ela, vamos ver. É uma sequência sensacional, os dois se beijam e a imprensa acaba arrombando a porta, ela acaba entrando onde eles estão, né? E aí termina o filme, eles terminam juntos, né?
E é basicamente isso. Esse é o nosso top 15 de melhores cenas. Assim, é um filme com cenas, assim, sensacionais. Tem várias sacadas, tem várias tiradas muito boas. Tem vários turnouts for what. Durante o filme, né, a personagem da Jennifer Lopez, a Marisa, ela é extremamente cativante, né? Porque ela é uma pessoa real, verdadeira. Por isso que a gente se apaixona pela personagem da Marisa logo desde o começo. Igual Juliette no Big Brother. Juliette, o Brasil se apaixonou por Juliette justamente por ela mostrar sem medo para todo mundo quem ela era. Por isso que ela virou esse fenômeno. Por ser uma pessoa real, de verdade. O mesmo caso aqui é a Marisa Ventura, ela é uma pessoa real, de verdade. Tem muitas Marisa por aí ao redor do mundo, gente. Muitas mulheres batalhadoras que lutam mesmo com poucos recursos financeiros para dar a vida melhor aos seus filhos, né? E que não querem se rebaixar para ninguém. Assim, tem muitas por aí, mas tem muitas mesmo. E o personagem do Ralph Fiennes, super carismático, super charmoso, né? Tava bonitão, né? Hoje em dia ele deu um envelhecido, mas ele ainda tem seus traços, ele ainda tem o seu certo charme, né? E assim, tá todo mundo muito bem aqui nesse filme, muito bem mesmo, né? Enfim, agora vamos aqui rapidamente algumas curiosidades, que esse podcast já tá enorme. Para quem não sabe, John Hughes, roteirista de Encontro de Amor, chegou a cogitar assumir a direção do filme, mas acabou desistindo e ficou só como roteirista mesmo. O icônico vestido que a J-Lo usa na cena do jantar beneficente, para quem não sabe, é uma peça dos anos 50 vintage. Até os dias de hoje, apenas um exemplar da roupa foi fabricado, que acabou tornando o vestido muito raro. Para quem não sabe também, em 1959, Stephen Clark Rockefeller, que é o filho do ex-governador de Nova York, Nelson Rockefeller, se casou com Anne Marie Rasmussen, uma camareira que trabalhou em um hotel de Manhattan, que era comandado pela família do cara, né? E essa história acabou inspirando o filme Encontro de Amor com J-Lo, com a Jennifer Lopez e o Ralph Fiennes. Para quem não sabe também, John Hughes foi o primeiro diretor do projeto. Ele foi o primeiro cogitado para ser o diretor do projeto. E ele chegou a entrar em contato com a atriz Hilary Swank, que ganhou o Oscar pelo filme Menina de Ouro, como protagonista. Ele chegou a entrar em contato com ela para ser a protagonista da história. Só que alguns meses depois, ambos desistiram da produção. Ele desistiu de ser o diretor, ficou só como sendo roteirista, e ela desistiu do papel. E apesar da Sandra Bullock ter até mostrado um certo interesse pelo papel de Marisa Ventura, a Jennifer Lopez acabou ficando com a personagem principal, ainda bem, né? Porque Jennifer Lopez é perfeita para esse papel, você não consegue imaginar outra atriz que não seja ela fazendo esse papel. E aqui agora, como última curiosidade para encerrar, o ator Ralph Fiennes revelou tempos depois do filme que ele se arrependeu de ter feito esse filme. Pô, um dos melhores filmes do cara. Tudo bem, ele fez o Harry Potter lá, o Voldemort. Assim, muita gente que gosta de Harry Potter provavelmente vai gostar do Voldemort, porque é um dos personagens mais importantes da saga. Quem achou o paciente inglês se apaixonou. O paciente inglês se apaixonou por ele. Personagem muito carismático, muito romântico. Tudo bem, se envolveu com a mulher do amigo, mas enfim, eu ainda vou falar desse filme agora. A lista de Schindler como um vilão ruim. Assim, mas ruim mesmo. E assim, um vilão que retrata toda a história lá do Holocausto, lá da guerra. Enfim, pô, né? Esse é um dos seus melhores filmes, cara. Não vai jogar fora a oportunidade dessa. Talvez ele não tenha gostado por não ser o tipo de filme, assim, aquele gênero, pegada, que ele tá acostumado. Ele tá acostumado a fazer filmes mais sérios, como A Lista de Schindler, Paciente Inglês, Harry Potter. Talvez, tipo, não gostei muito de fazer esse filme, porque não é o tipo de gênero que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar em outro gênero. Se ele deu essa desculpa, porque eu não pesquisei mais a fundo porque ele não gostou. Mas se ele tiver dado essa desculpa, a gente até aceita. Mas, pô, J-Lo, mas ele gostou de trabalhar com a J-Lo, a gente percebe isso. Tem foto de bastidor, de vídeo e tudo, você percebe que teve um bom entrosamento entre os dois. J-Lo, né, gente, um amor de pessoa. Não tem como falar, eu não gostei de trabalhar com ela, pô. Ela é super simpática, ela é um carisma em pessoa. Mas, enfim. E, assim, é um filme, eu não me canso de rasgar elogios em relação a esse filme, né?
Essas foram algumas curiosidades, né? De 0 a 10 eu dou nota 9. É um filme excelente. Eu só não vou dar 10 porque eu sou muito chata para isso. Para 10 eu sou muito chata. Mas enfim, nota 9 para mim é quase um 10 praticamente. E assim, um filme eu super recomendo. Vão lá, assistam com a família de vocês, assim, né? É um filme assim, olha, filme é uma das melhores comédias românticas dos anos 2000. Vão lá, assistam Encontro de Amor.